Satisfações, prazer em falar com vocês. A nossa aula de hoje é sobre, prosseguindo aí, né, a independência do Brasil, o primeiro reinado. Então, nós vimos que, no princípio, ali, a partir de 1822, se seguiu a instituição de uma constituinte, para que essa constituinte elaborasse a primeira Constituição do Estado brasileiro, e vimos aí a influência do Partido Brasileiro, do Partido Português, né? Isso é uma questão interessante nessa configuração aí política no Brasil nos primeiros anos da independência, né? A influência do Partido Português. Por quê? Porque os portugueses moravam no Brasil, eram colonizadores, né? Grandes comerciantes, proprietários de terras, né? E eles, no acordo aí firmado com a elite brasileira e o representante da coroa portuguesa, o príncipe Dom Pedro, eles aproveitaram e aí abraçaram a causa de Dom Pedro e vão aí, nos primeiros momentos, dar o seu apoio. Vão ter grande influência na construção dessa primeira Constituição brasileira, impondo, inclusive, aí ao Brasil uma monarquia constitucional parlamentarista absolutista, a modelo da coroa portuguesa. Dom Pedro I, nosso imperador. Nesses primeiros anos, 24, a Constituição, mas em 1824 também o Brasil vai, o governo de Dom Pedro I vai ter aí primeiro grande desafio aí, que é a Confederação do Equador, que vamos falar daqui a pouco. Vou compartilhar o PowerPoint com vocês. A gente seguir o roteiro, isso fica melhor, né? Então está lá o primeiro reinado do governo de Dom Pedro I, Sua Excelência, né? Sua Majestade. Então, veja. Então, na Constituição, Dom Pedro consegue o poder moderador, que lhe confere plenos poderes, fechar Congresso, instituir, decretar leis, instituir estado de sítio, né? Fechar o Congresso, aumentar impostos, anistia. Então, e esse autoritarismo de Dom Pedro não vai agradar, naturalmente, aos representantes do Partido Brasileiro, né? Então, percebe-se nesse momento aí o grande predomínio do Partido Português, ali, né? Base de sustentação de Dom Pedro I. E a crise econômica se instala, porque Dom Pedro, inclusive, teve que pagar quantia em indenização ao seu pai, o rei Dom João VI de Portugal. O Brasil pagou aí 2 milhões de libras esterlinas à época para poder Portugal reconhecer a independência do Brasil. Isso é interessante, né? Além do que, então, para você montar o próprio Estado, né, o aparato de Estado, precisou buscar aí muito, muito empréstimo, especialmente com os Rothschilds na Inglaterra, o que aumenta o grande crescimento da dívida externa. E a própria abertura, estou dizendo, em redução das tarifas alfandegárias decorrentes dos tratados assinados com Portugal, Inglaterra e outros países europeus, mas especialmente Portugal e Inglaterra, em diminuindo para 15%, né, a tarifa de importação. Então, isso resulta num aumento de importações, um declínio das exportações, porque por questões externas, né, o açúcar no Nordeste tem um grande declínio na produção, porque vai competir agora com o açúcar feito de beterraba na Europa. O algodão no Maranhão vai competir com o algodão dos Estados Unidos, né? Essas culturas, né, vão sofrer um grande declínio, concorrência. O tabaco, né, também sofre uma grande concorrência aí das ilhas das Antilhas. E logo depois vai sofrer a pressão com a questão da escravidão, nós vamos falar daqui a pouco, porque
O tabaco foi moeda de troca por peças de escravos na África, né? Então era muito valorizado. Mas a partir da pressão da Inglaterra, com a sua revolução industrial, ela, né, exige aí que o Brasil comece a abolição da escravatura, a proibição da escravatura, mesmo que gradativamente. Então, esse tabaco é desvalorizado. Então, o Brasil tem uma crise econômica agravada, né? Pagamento para reconhecimento de independência, estou dizendo para vocês, né? Devo dizer, inclusive, a todos que os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer, né, é, é, a independência do Brasil, até porque, a partir de 1823, a doutrina Monroe, que nós vamos falar lá mais para frente no, no imperialismo, né, já segundo o James Monroe, presidente dos Estados Unidos, a América para os americanos. Então, reconhecer e fazer tratado de amizade, tratados comerciais com o Brasil, que ora se tornava autônomo, era importante para os Estados Unidos essas relações amistosas diplomáticas, né? Mas, dentro do decorrer do mandato de Dom Pedro I, cresce a oposição do Partido Brasileiro. Dentro do Partido Brasileiro tem dois grupos, os exaltados e os moderados. Esses moderados vão fazer um manifesto a Dom Pedro exigindo maior descentralização das decisões políticas. Os exaltados, né, vão, inclusive, vão avançar mais ainda nas relações de construção do Estado Nacional, da reforma das estruturas que foi constituído o Estado brasileiro. Além do que, Dom Pedro vai enfrentar uma oposição, uma imprensa oposicionista muito forte. Você tem figuras como Vieira Souto, né? Evaristo da Veiga, Murilo Badaró, tem que até tem uma avenida em São Paulo com seu nome, né? Foi assassinado nessa época. Não é Murilo Badaró. Há pouco eu me lembro desse nome. Interessante, né? Que você pega aí de 1822 a 1830, você tem cerca de 60 jornais, mesmo que fossem pasquins, né? São jornais que são, são impressos em folhetins, né? E nem sempre são tão periódicos, mas saem, né, as suas publicações, de oposição, a maioria de oposição a esse autoritarismo de Dom Pedro, até porque, convenhamos, era um português governando o Brasil. Então, isso criava um mal-estar entre essa elite política brasileira, né? É, na política externa, um dos fatores importantes aí que vai também contribuir para o insucesso do governo, o fracasso do governo de Dom Pedro I, foi a Guerra Cisplatina, né, na sua política externa. Então, veja, o que é a Guerra Cisplatina? De 1825 a 28, um grupo de guerrilheiros apoiados pelo governo das Províncias Unidas do Rio da Prata, hoje é Argentina, atual Argentina, apoiam esse grupo de militares que vão militares uruguaios, né, hoje uruguaios, que vão proclamar a independência da província Cisplatina. Era chamada assim a província o Uruguai naquela época, né? Essa proclamação e incorporação à província unida do Reino do Prata, Argentina, formando ali um grande país, né, que tinha toda esse estado agora ele tinha o domínio sobre toda a bacia, né, o controle do estuário e de toda a bacia do Prata, né, a bacia Platina e da Prata, você coloca ali, e Paraguai e Uruguai, né? Então veja, para
e Paraná e Rio, o Paraguai. Agora veja, essa região, esse estuário do Prata, e o Rio Uruguai e o Rio Paraná, era muito importante para o governo brasileiro ter acesso à parte oeste, né, do, do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Então, e a política externa brasileira não via com bons olhos a criação de uma nação, uma grande nação no sul do continente americano, visto que o Brasil foi o primeiro país que reconheceu a independência do Paraguai, e logo depois, né, justamente para não criar essa grande nação no sul da América. Né? Mas é, os brasileiros são derrotados em 1828, né? O Uruguai se torna parte da província unida do Rio de Prata, que é a Argentina atual, e posteriormente vai fazer sua independência também da Argentina. Né? Bom, em 1830, Dom Pedro assina um acordo com a Inglaterra, pondo fim ao tráfico negreiro, né? À revelia da Câmara dos Deputados. Então, uma atitude bem autoritária, o que não vai agradar em nada os escravocratas, os senhores de terras, né? E logo depois ele vai enfrentar a questão da sucessão do trono de Portugal, já que seu pai morreu em 1826, Dom João VI, e uma junta governativa, ele era o príncipe herdeiro, né? Primeiro na sucessão do trono português. Uma junta governativa coloca o seu irmão mais novo, Dom Miguel, no poder. Então, Dom Pedro tenta uma manobra, né? Abdicando e os portugueses entendiam que não haveria agora uma fusão de coroas, já que o herdeiro estava no Brasil como imperador, teria que assumir o trono como rei de Portugal. Né? Não, os brasileiros não queriam uma união de volta, né, a Portugal, uma união de governo, da coroa, né, um, um rei só. Os portugueses sabiam bem disso. Dom Pedro tenta dar ali uma ajeitada, abdica em nome da sua irmã, até que ela casasse, né? Mas isso não vai dar certo. E ele é obrigado a voltar a Portugal em 1831. Mas aqui no Brasil, muito mais pelas pressões e o insucesso do seu governo. Né? Então, conforme disse para vocês, em 1824 ele enfrenta o primeiro grande conflito interno, que é a Confederação do Equador de 1824. Ou seja, é uma revolta no Pernambuco, iniciada no Pernambuco. Nós falamos que Dom João VI, durante o seu reinado aqui no Brasil, sua estadia, né, teve que enfrentar a insurreição pernambucana de 1817. Então, de 1817 a 1824, é um espaço em que vai evoluindo, ebolindo esse sentimento de desprestígio do Nordeste, e, portanto, o sentimento de autoritarismo do governo central, do imperador, e, e esses líderes nordestinos, especialmente do Pernambuco, figuras aí como a de Cipriano Barata e do Frei Caneca, né, com seus jornais, Sentinela e outros, começam um grande movimento de separação do Nordeste do Brasil. Né? Então, em 1834, há uma intervenção do governo imperial na província do Pernambuco, retiram um governo eleito pela população e colocam um interventor. Né? Esse governo eleito ele vai liderar o movimento junto com esses revolucionários, o Cipriano Barata e o padre Feijó. O nome dele era. O nome tá escrito aí, mas tá, para mim é tão pequeno, né? Liderança do Cipriano Barata, do Frei Joaquim do Amor Divino
Rabelo Caneca. Falei Feijó, não é Frei Caneca. Desculpe. Né? Então, é proclamada a Confederação do Equador com adesão aí do Maranhão, do Alagoas, da Paraíba, da Bahia, do Ceará, né? Se une aí e separam do Brasil, declaram uma república, né? O federalismo, ou seja, a autonomia dos estados, um regime republicano, a modelo dos Estados Unidos, presidencialista, de um governo representativo, né? Esse governo representado por uma Assembleia, pelo Executivo e pelo Legislativo, sendo que o Legislativo tinha preponderância sobre o Executivo, não se fala no poder judiciário, né? E fala, inclusive, no seu manifesto, proclama na sua fundação, o fim da escravidão. Aí vai começar um conflito entre os senhores de escravos, senhores de terras e a população. O que o governo imperial vai contratar mercenários, né, estrangeiros e aproveitar aí essa insatisfação dessa, dessa elite agrária nordestina e vai violentamente reprimir o movimento, né? Prisão perpétua para os líderes. Cipriano Barata é preso, né? Depois o Cipriano Barata é anistiado, não é mais o padre, o Frei Caneca é executado, ele é condenado à forca, mas ninguém queria puxar a corda, né? Portanto, ele foi fuzilado, morreu lá como herói dessa Confederação do Equador. Mas é um movimento que depois vai ter repercussão em outros, né? É um movimento de caráter separatista da região Nordeste. Ora, tudo isso ocorrendo, essa oposição dos brasileiros, do Partido Brasileiro, essa insatisfação, a crise interna, a crise econômica, social, né? Esse acordo que Dom Pedro assina sem o aval da Câmara dos Deputados para o fim do tráfico, para o fim da escravidão no Brasil, tudo isso levou à abdicação de Dom Pedro no dia 7 de abril de 1831, a favor do seu filho, ainda criança, com 4 anos e pouco, né, Dom Pedro, que depois se tornará Dom Pedro II. Né? E com isso é o fim. E institui por decreto uma transição até que seu filho se torne maior, né? Tenha a maioridade política, 21 anos. O Brasil seria governado por uma junta de regentes, que será um assunto que nós vamos falar numa próxima aula. Muito obrigado a todos, muita paz no coração de vocês. Fiquem com Deus.